والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus. Que a bênção e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia de juízo final. Ó Allah, ensina-nos o que nos é benéfico, nos beneficie com aquilo que nos ensinaste, e aumente-nos em conhecimento, pois és sapientíssimo. Ó Allah, mostre-nos a verdade e nos oriente para que possamos segui-la. E mostre-nos a falsidade e nos oriente para que possamos nos afastar dela. Ó Allah, desate a minha língua para que eu compreenda o que eu digo. Ó Allah, faça que essa ação seja destinada única e exclusivamente à sua generosa face. Bom, o tema da nossa palestra de hoje já vai começar com um tema que é crucial na vida de todo ser humano. Desde o momento em que ele nasce, a única certeza que ele tem é a do tema da nossa palestra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith, ele disse, relembrem com frequência a demolidora dos prazeres. A fala de hoje vai ser sobre a morte. Só que, normalmente, quando se fala sobre a morte, as pessoas vão palestrando, vão falando de coisas que tentam tocar o coração, as pessoas saem emocionadas, mas nada como a vivência, para fazer com que a pessoa tenha seja afetada de forma forte com a coisa. Então, eu queria fazer um convite a todos vocês, para que a gente vivesse a morte por alguns momentos. Fiquem tranquilos, não vou pedir para ninguém se suicidar, não vou querer matar ninguém. Mas aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio com a revelação da verdade. E Deus Altíssimo, dentro da sua infinita misericórdia, ele mostrou para a gente o passo a passo de como a morte acontece. Para quê? Primeiro, para que o crente não tema a morte. Ele saiba o que tem que estar esperando por ele. E em segundo, para ficar ali a prova clara para as pessoas. Então, nesse hadith em que ele descreve o passo a passo da morte, eu queria que a gente parasse e se colocasse no lugar do morto, como o profeta Muhammad estava descrevendo. Nesse hadith, o profeta Muhammad ele inicia, mostrando como é que o crente vai encontrar a morte e depois como é que o incrédulo encontra a morte. E depois vai ficar um chamado para uma reflexão, para que as pessoas escolham de que forma elas querem se encontrar com essa que foi chamada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a demolidora dos prazeres. A hadith começa com um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bara ibn Azib, e ele relata, ele diz, estávamos num enterro, num funeral, no cemitério de Al-Barqa, que é o cemitério de Medina. E então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele chegou, sentou, e nós, os companheiros, sentamos em volta dele como se tivessem pássaros sobre nossas cabeças. Ele quis dizer que ele estava com um foco totalmente voltado no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A atenção toda focada nele, esperando uma orientação, esperando uma palavra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a preparar o túmulo onde o morto seria colocado. Então ele parou e disse: A'udhu billahi min adhab al-qabr, 3 vezes. Me ampare em Deus contra o castigo do túmulo. E ele iniciou a descrição. Então, a partir de agora, que cada um de nós se imagine passando por cada um desses processos. Ele disse: o servo crente, quando ele está recepcionando a outra vida e se despedindo dessa vida, anjos descem com seus olhos, seus rostos iluminados, brilhando como se fosse o sol, e sentam diante dele, e eles preenchem o local até onde a sua visão consegue alcançar. Então imagina, você de repente se depara com uma quantidade imensa de anjos, com o rosto iluminado, brilhando, descendo, e ocupando todos os espaços até onde a sua visão consegue alcançar. E o profeta continua dizendo, eles trazem com eles um tecido do paraíso, e perfume do paraíso, para poder preparar aquela alma que está para ser retirada. Então se imagina naquele momento, você vendo aquela quantidade de anjos parando na sua frente, e ali você passa a ter a convicção de que a sua hora chegou. Aí o profeta continua dizendo, então o anjo da morte desce e se posiciona sobre a sua cabeça. Então agora um anjo maior ainda vem e se posiciona sobre a sua cabeça. Imagina
momento, né, a tranquilidade toma conta do seu coração. Por quê? Porque você sabe que a promessa de Deus é verdadeira. Ele disse, né, que o crente se encontraria com a morte de forma tranquila. Então você já tem os primeiros sinais. Os anjos com semblante iluminado, que trazem conforto, trazem tranquilidade para o seu coração. O anjo da morte vem, se posiciona sobre a sua cabeça e diz: ó alma boa, saia para o perdão, né, e para a satisfação de Deus o Altíssimo. Ali você já tem uma boa nova. Você está saindo do seu corpo para quê? Para encontrar a satisfação de Deus o Altíssimo, né, e o seu perdão. Imagina a alegria tomando cada vez mais conta do seu coração. Primeiro você viu os anjos chegando. De repente, a boa nova. Você está saindo para receber o perdão, né, e a satisfação de Deus o Altíssimo. O profeta Salomão continua dizendo: e a alma então ela passa a sair, né, com uma delicadeza, como se fosse uma gota saindo da boca de uma jarra, de uma garrafa. Então imagina a delicadeza que tem uma gota caindo da boca de uma jarra. É dessa forma que a alma do crente sai. E o profeta continua dizendo: então o anjo da morte puxa aquela alma, e os anjos que estão à volta não permitem que o anjo da morte fique com aquela alma em suas mãos nem um piscar de olhos. De imediato eles pegam aquela alma e envolvem naquele tecido do paraíso e colocam sobre ele aquele perfume do paraíso. Agora vocês imaginam o gosto do paraíso. Você já está conseguindo, já está começando a sentir, já está sentindo a delicadeza do tecido do paraíso, a maciez do tecido do paraíso, que é diferente de toda a delicadeza e toda a maciez que você já experimentou de um tecido. Sente o odor do perfume do paraíso, que é diferente de qualquer odor que você já sentiu na sua vida. Então, o profeta Salomão continua dizendo: e essa alma do crente, ela sai com o melhor perfume, melhor fragrância de almística já sentido na face da terra. Mais uma misericórdia de Deus para com você. Você saiu, foi envolto no manto do paraíso, recebeu o perfume do paraíso, e antes disso você saiu com uma melhor fragrância de almística já surgida na face da terra. Então, os anjos, né, eles pegam aquela alma que já está envolta no tecido e começam a subir com ela em direção ao céu. E toda vez que eles passam por um grupo de anjos, os anjos perguntam: então, de quem é essa alma boa? Imagina você ouvindo os anjos perguntando: quem é essa alma boa? E os anjos respondendo, né? É fulano, filho de fulano, os melhores nomes que você era chamado aqui nessa vida. Fulano generoso, fulano corajoso, fulano sábio, misericordioso. Enfim, todos os nomes que você gostava de ser chamado aqui na terra, e que eram os melhores nomes pelo qual você era chamado, os anjos começam a repetir. Imagina a alegria que você não sente. O ser humano, né, ele tem essa coisa, né, ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ter o seu ser elogiado, né? E você não está sendo elogiado por qualquer um nesse momento. Nesse momento que é o momento crítico, você está sendo elogiado pelos anjos. Então, os anjos vão subindo até chegar no primeiro céu. Então eles pedem que a porta do primeiro céu se abra, e as portas se abrem. E cada vez que eles vão subindo nos diferentes níveis de céu, né, os anjos que fazem parte daquele nível vão acompanhando ele, como se fossem as pessoas acompanhando o funeral da pessoa. Vão acompanhando até que ele chega no último nível, que é onde está Deus o Altíssimo. Então, de repente, Deus o Altíssimo ele diz: escrevam o livro do meu servo nos degraus mais altos, na posição mais elevada. Imagina você ouvindo isso. Deus o Altíssimo dizendo, né, coloca o livro do meu servo na posição mais alta, mais elevada. Imagina a alegria que o seu coração não sente. Imagina a felicidade que não toma conta de você naquele momento. Então, Deus o Altíssimo ele diz: devolvam a alma do meu servo para a terra, porque dela eu o criei, né? A ela ele retornará, e dela eu o ressuscitarei. Então, a alma é devolvida para o corpo. Nesse instante que a alma é devolvida para o corpo, eu vou dar uma parada decidida e vou lembrar uma outra passagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né, em que ele diz que no funeral acompanha o morto, sua família, a sua riqueza e as suas ações. A sua família e a sua riqueza voltam, permanecem as suas ações com ele. E nesse momento ele está sendo enterrado. Seu corpo já foi preparado, já foi perfumado,
foi feito o funeral e você está entrando no túmulo. Imagina, o túmulo foi fechado e você começa a ouvir o passo das pessoas, né, que conviviam com você indo embora. Você se vê naquele momento sozinho, não tem mais ninguém com você, mas a felicidade continua no seu coração, porque você teve a boa nova. Então, tem um relato em que Deus Altíssimo ele diz, na primeira noite em que o meu servo vai passar no túmulo, Deus vai dizer: Ya'abdi, zahabu fataraku, wa fi turabi dafanu, wa law baqu ma'aka ma nafa'u, wa lam yabqa laka illa ana, wa ana al-hayyu alladhi la yamut. Deus Altíssimo vai dizer: meu servo, eles se foram e te deixaram, e debaixo da terra te enterraram. E se tivesse permanecido com você, de nada teriam te beneficiado. E não lhe resta, senão eu, e eu sou o vivente que jamais morre. Então, as pessoas se foram. Aí começa uma nova etapa do processo da morte. Voltamos ao dito inicial do profeta Muhammad. Então, 2 anjos descem e fazem com que o morto, que teve a sua alma de volta ao corpo, sente. E aí chegam para ele e perguntam: quem é o seu Senhor? O crente de imediato, sem pestanejar: Allah. Aí os anjos chegam de novo e perguntam: qual é a sua religião? Qual o sistema que você adotou para a sua vida? O crente de imediato: meu sistema de vida é o Islã. Aí ele pergunta: quem é aquela pessoa que foi enviada para vocês? Aí ele para de imediato e diz: era o mensageiro de Deus o Altíssimo. Aí ele diz, aí os anjos voltam a perguntar: qual é o conhecimento que você tem? Aí você responde: de imediato, eu li o Alcorão, acreditei nele e fui verídico na minha crença. De repente, uma voz do céu ecoa no túmulo, dizendo: o meu servo disse a verdade. Mais uma vez, a confirmação de que você seguiu o caminho correto, e que as bênçãos de Deus vão recair sobre você. Aí, essa voz do céu continua falando: então, estendam o túmulo dele, façam com que o túmulo dele se torne um dos jardins do paraíso, e abram para ele uma porta que vai fazer com que ele veja o paraíso. E estendam o seu túmulo a ponto de se estender até onde a sua visão alcança. Então o profeta Muhammad ele continua a dizer: então vem a fragrância e a brisa do paraíso para aquela pessoa. Ele já começa ali a se deliciar com a recompensa de Deus o Altíssimo. De repente aparece uma pessoa, uma bela aparência, uma bela fisionomia, uma bela roupa, perfumada, e aparece para aquele morto e diz: receba a boa nova, a boa nova que vai te fazer feliz. Aí o morto lhe diz: mas quem é você? A sua afeição traz tranquilidade, traz conforto. E aquela pessoa vai dizer: eu sou a sua boa ação e vim te dar a boa nova da recompensa de Deus o Altíssimo. Então o morto ele começa a dizer: meu Deus, faça com que a hora do julgamento aconteça logo, para que eu possa voltar para minha família e para minha riqueza. E dessa forma o crente se encontra com a morte. Agora, como é que o incrédulo encontra a morte? O profeta Muhammad continua dizendo: e o certo crente, quando está se despedindo dessa vida e recepcionando a outra vida, repare a diferença. Quando ele falou do crente, ele falou o quê? O crente não está recepcionando a outra vida e se despedindo dessa vida. Quando ele fala do incrédulo, ele diz o quê? Quando o incrédulo está se despedindo dessa vida e recepcionando a outra vida. Por quê? Porque o crente, durante toda a sua vida, ele trabalhou com um único objetivo, que é alcançar a outra vida, alcançar a satisfação de Deus o Altíssimo. Essa vida para ele era uma prisão. Como diz o profeta Muhammad, essa vida é a prisão do crente e o paraíso do incrédulo. Então, e quando ele se refere ao incrédulo, ele diz o quê? Quando ele está se despedindo dessa vida e se encontrando com a recepcionando a outra. Por quê? Porque para o incrédulo, o único foco dele é o quê? É essa vida. Ele não enxerga mais do que isso. Então toda a vida dele foi isso aqui. Então ele faz de tudo para quê? Para se manter apegado a essa vida. E assim acontece durante a morte. Então, quando o meu servo incrédulo está se despedindo dessa vida e recepcionando a outra vida, descem anjos com a feição escura.
escura, sombria, trazendo um tecido, todo peludo, dos tecidos do inferno, e se posicionam até onde a sua visão consegue alcançar. Então agora imagina você, de repente, você se depara com uma quantidade enorme de anjos, com a feição sombria, escura, assustadora, parando na sua frente, até onde a sua visão consegue alcançar, trazendo um tecido todo peludo, um cheiro muito forte, um cheiro ruim, e se posicionam diante de você. Imagina o pânico que não deve tomar conta do seu coração. Por quê? Porque ali você está vendo, acabou, não tem mais solução. O veredito já foi dado e você presenciou no momento que os anjos pararam diante de você. Você passa a ter certeza de que o castigo de Deus está vindo. Então o anjo da morte vem e se posiciona sobre a cabeça do morto e retira dizendo: ó alma perdida, saia para a ira do seu Senhor. Você agora, além de ter visto, teve a confirmação através da palavra do anjo da morte, que diz: saia para a ira e o castigo do seu Senhor. Imagina o pânico tomando conta do seu coração. E o incrédulo, ele se apega a essa vida. Tudo que ele quer é o quê? É se manter preso a ela. Então o anjo da morte começa a tirar a sua alma. E o profeta Nossa Santa, ele diz: a alma, ela sai de forma extremamente sofrida, como se fosse arrancada com um garfo que puxa a lã quando está molhada. É dessa forma dolorosa que a alma do incrédulo sai. Então imagina, você começa a sentir a dor da alma sendo puxada do seu corpo. O profeta Nossa Santa falou que a alma começa a sair pelo pé, vai saindo até sair pela boca. Então imagina, você começou a sentir alguma coisa subindo pelos seus pés. Você tenta mexer seus pés, não consegue. Por que você tem essa reação? Você quer se manter apegado a essa vida, você não quer morrer. Você está vendo que o castigo está preparado para você e você não consegue mexer os seus pés. Você sente a coisa subindo ainda mais. Você tenta mexer as suas pernas, e não consegue. Imagina o desespero tomando ainda mais conta do seu coração. E a alma vai subindo ainda mais. Você tenta mexer o seu quadril, não consegue. Você tenta mexer o seu abdômen, não consegue. O seu tronco está paralisado. Você tenta mexer os seus braços, não consegue. Imagina cada vez mais o sofrimento e a angústia que você vai passando nesse momento. Você está vendo que a sua hora chegou, está sendo dolorida a saída da alma. Você tenta se apegar a essa vida e não consegue. De repente você tenta mexer a sua garganta e a alma sai. Você vê que ali não teve jeito. Você lutou para se manter vivo, mas não teve como. O decreto de Deus é infalível. Diz Deus o Altíssimo: toda alma provará da morte, não tem como fugir dela. Então a alma foi arrancada. E os anjos não permitem que o anjo da morte continue com aquela alma nem um piscar de olhos. Pegam ela e envolvem naquele tecido do inferno. Agora vocês imaginem, você com todo aquele sofrimento, aquela angústia, aquele pânico tomando conta do seu coração cada vez mais, você envolto naquele tecido extremamente áspero, extremamente rígido, de forma como você nunca sentiu na sua vida, porque ele é diferente de tudo que você já sentiu. O odor que sai dele, um odor extremamente fétido, você não consegue, você fica sufocado com aquele cheiro. E os anjos começam a subir com a sua alma. E toda vez que eles passam por um grupo de anjos, os anjos perguntam: de quem é essa alma podre? E os anjos respondem: de fulano, filho de fulano, um dos piores nomes que ele era chamado nessa vida. Então imagina, vocês, além de estar passando por todo aquele sofrimento, ainda escutando os anjos falando, fulano, filho de fulano, os piores nomes que você possa imaginar. Os piores nomes que você mais detestava ser chamado nessa vida, é com esses que os anjos começam a te denominar. Então a alma chega até o primeiro céu e os anjos pedem que a porta do céu se abra e é recusada. Imagina você ouvir a recusa de se abrir a porta de Deus, do primeiro céu. O quanto a angústia já não está tomando conta do seu interior, o quanto o sofrimento já não está tomando conta de você, o pânico que não está tomando conta da sua alma naquele momento, porque você já teve a plena convicção de que você não tem mais como escapar, que o castigo de Deus vai recair sobre você. Então uma voz vinda do céu diz: devolvam a minha alma para a terra. Então aquela alma é jogada do céu até cair na terra. E o profeta em seguida ele citou uma área, que fala que a alma do crente
crente, né, jamais adentrará o céu, a não ser que um camelo passe, né, pelo dedal de um alfaiate. E diz, né, que a sensação que o crente tem, né, nesse momento é como se fosse, né, tivesse sido jogado no ar, né, e um vento muito forte estivesse levando ele para algum local onde ele não tivesse controle, ou então um pássaro muito grande tivesse agarrado ele e levado ele para um local distante. Imagina a angústia que você tem. Dessa forma a sua alma cai no túmulo. E nesse momento você está sendo colocado debaixo da terra. E você começa a ouvir os passos das pessoas indo embora. Você tenta, de alguma forma, chamar a atenção daquelas pessoas para ver se elas conseguem te tirar daquele momento. Mas nada, não tem resultado. Você está ali dentro, naquele lugar escuro, sombrio, sozinho. De repente, descem 2 anjos, sentam você e fazem as mesmas perguntas. Quem é seu Senhor? Aí o incrédulo responde. Ele tenta falar, mas não consegue. As palavras não saem. Eu não sei. Ele tenta pronunciar para ver se consegue escapar, mas não tem como. Aí vem a segunda pergunta. Qual é a sua religião? E ele de novo. Tentando falar e não consegue. Aí chega uma voz vinda do céu e diz: o meu servo mentiu. Por isso, façam com que o túmulo dele se transforme num buraco dos buracos do inferno. Abram para ele uma janela para o inferno. E o calor do inferno, a fumaça, aquele odor forte começa a tomar conta daquele túmulo. O sofrimento começa a aumentar cada vez mais para aquela alma. E então vem a outra ordem: estreitem o túmulo dele. E o túmulo começa a ficar cada vez mais estreito, a ponto das costelas se entrelaçarem, as costelas se misturarem. Então imagina o sofrimento, a dor que está tomando cada vez mais conta de você. De repente, tem uma pessoa, uma aparência feia, escura, sombria, com uma roupa toda rasgada, um odor muito ruim, e aparece diante da pessoa e diz: receba a boa nova, né, pelo que você fez, que é o castigo de Deus Altíssimo. Aí ele diz: quem é você? A sua aparência não me traz uma coisa muito boa. Aí ele diz: eu sou as suas ações. Aí a alma do incrédulo começa a dizer: ó Deus, faça com que a hora nunca aconteça. Faça com que eu nunca saia dessa condição que eu estou agora. Se ali já está sofrido, imagina o depois. Então, ele já imaginando o que espera por ele depois, ele começa a suplicar a Deus o Altíssimo: Deus, faça com que a hora nunca chegue. Agora, é dessa forma que o crente recepciona a morte. E é dessa forma que o incrédulo recepciona a morte. Fica aqui a pergunta: de que forma nós queremos recepcionar a morte? Queremos recepcionar a morte da forma que o crente recepcionou, né? Desde o primeiro momento, de forma tranquila, alegre, trazendo conforto para o nosso coração, ou a gente quer recepcionar a morte da forma como o incrédulo recepcionou, desde o primeiro momento, com angústia, sofrimento e dor. Então, fica um chamado para essa reflexão. Se a gente quer encontrar a morte como crente, precisamos trabalhar. Existe a necessidade da atitude, da ação. Caso contrário, o destino que vai estar esperando por cada um de nós vai ser o sofrimento. Então é importante que a gente tenha essa consciência. E é importante que a gente trabalhe para poder encontrar a morte da melhor forma possível. Porque afinal de contas, a gente não sabe quando é que ela bate a nossa porta. Eu posso estar saindo daqui, tropeçar no degrau, cair e morrer, ser o meu último suspiro. E aí, de que forma eu vou estar encontrando a morte? Será que hoje eu estou preparado para me encontrar com a morte, como o crente vai estar encontrando ela, ou não? E cada um se pergunte, faça essa pergunta. E mais importante, que seja sincero na resposta. Porque a tendência do ser humano é sempre estar encobrindo os seus defeitos, as suas faltas. Então, seja sincero com você, porque sendo sincero com você, você vai estar se preparando para outra vida. Então, responda cada um para si. Se a morte bater na minha porta hoje, como é que ela vai me encontrar? De que forma eu vou me encontrar com a morte? Eu vou encontrar a satisfação de Deus ou a ira de Deus, o Altíssimo? E eu queria também mencionar um dito do profeta Marcelo, que eu mencionei no início,
prisão do crente e o paraíso do incrédulo. E explicando esse dito, um dos sábios muçulmanos, chamado Ibn Hazm, ele, na época que ele já estava com mais idade, que ele assumiu o tribunal, virou juiz, ele tinha uma certa condição financeira. Ele tinha montaria, tinha pessoas que trabalhavam para ele. Então ele estava passando por um judeu. Aí o judeu virou para ele e falou assim: vem cá, o profeta de vocês diz, né, que essa vida mundana é o paraíso dos incrédulos, né, e a prisão do crente. Eu estou aqui passando por miséria, sou pobre, e você aí, né, todo cheio de riqueza, com montaria, empregados, né, cadê a sua prisão e cadê o meu paraíso? Ibn Hazm virou para ele, Ibn Hajar, ele virou para ele e disse: por mais que eu tenha riqueza nessa vida, né, perto da riqueza que Deus o Altíssimo preparou para os crentes, né, eu vou estar sempre numa prisão. Porque o que Deus preparou para os crentes é muito maior do que tudo que você possa imaginar. E por mais que você esteja passando por dificuldades, passando por problemas, isso para você é um paraíso. Porque o castigo que Deus está destinando para aqueles que não seguem a sua orientação na outra vida é muito pior do que tudo que você pode passar nessa vida. Então, o que você está passando, para você, é um paraíso. Então, fica aqui a reflexão. Nós temos que trabalhar para que a gente possa alcançar a satisfação de Deus o Altíssimo. E queria chamar a atenção também, né, para um outro ponto importante. Esse trabalho, né, ele precisa de um início, precisa de um passo. E esse passo é que você abra um convite que Deus manda a todo dia para cada um de nós. Toda vez que a gente ouve, fulano morreu, toda vez que a gente percebe que a gente ficou doente, a gente foi acometido por alguma doença, toda vez que um fio de cabelo branco aparece na nossa cabeça, que uma ruga nova aparece na nossa cabeça, toda vez que a gente sofre algum tipo de perda, é um convite que Deus está mandando para você, para que você abra e se ligue: olha, existe um paraíso. Se você seguir a orientação, você vai alcançar. Mas para isso você precisa da atitude. Então fica aqui um chamado: abra um convite que Deus manda para cada um de nós. Não faça como a maioria das pessoas que pegam esses convites e deixam de lado, colocam de lado. Um dia eu abro, né? E vão se apegando a esse um dia, e esse um dia nunca chega. E quando ele se dá conta, a oportunidade que ele teve de abrir, ele perdeu. Então, abra um convite, faça uma reflexão, né, e me respondam assim: de que forma eu quero me encontrar com a morte? Barakallahu fiikum, jazakumullah.